Se você fosse convocar um dos dois para a seleção brasileira hoje, Coutinho ou Neymar, quem você convocaria? Eu vou te dar os motivos e vou te explicar por que eu convocaria um deles sem muita discussão. Vamos lá, Coutinho e Neymar. Você já conhece esses caras, não preciso apresentar para vocês. E os dois fizeram história na seleção brasileira. Mas agora eles estão num momento totalmente diferente. Os dois retornaram da Europa para os times que lançaram eles para o mundo. Neymar para o Santos e o Coutinho para o Vasco. Vamos tentar destrinchar aí o que eles trouxeram para esses times, principalmente de retorno técnico. Mas antes disso, vamos dar uma pincelada pro lado de fora. O Santos estava na Série B e subiu. O Neymar trouxe muita grana pro Santos. Trouxe visibilidade. Ninguém falava do Santos mais. E agora, o Santos aparece de novo pro mundo. Isso é inegável. O Neymar colocou o Santos de novo no cenário mundial. O Coutinho não fez isso com o Vasco. Isso é verdade. O Vasco também vive um momento de vacas magras. Isso já tem muito tempo. Mas não dá pra dizer que o efeito Neymar e o efeito Coutinho no Vasco é o mesmo. Mas a gente tá aqui pra falar de campo e bola. Vamos parar pra pensar o que o Neymar trouxe pro Santos e o que o Coutinho trouxe pro Vasco. Quarta 2024. Vamos trabalhar só com 2025. Tá certo que é um pouco injusto, né? Porque o Coutinho teve uma adaptação ali em 2024, saiu bastante machucado em vários jogos e é o que o Neymar passa agora. Mas vamos tentar trazer só pra esse ano, levando um pouco isso em conta. O Neymar chega no Santos, ali no Campeonato Paulista, e ele começa a encantar inicialmente pelos dribles, pela velocidade e pelo tanto que ele tá à frente do jogo. Tiveram pelo menos uns 3 jogos ali no Campeonato Paulista que você parou para assistir o Neymar. E você falou, cara, o Neymar voltou. Mas aí a sequência de jogos foi pesando, a perna foi pesando, e aí foram vindo as primeiras lesões. Com o Coutinho, em 2025 a gente já viu um Felipe Coutinho diferente. Um cara muito influente no jogo do Vasco. Às vezes não com assistência, às vezes não com gols. O Coutinho é o centro do ataque do Vasco. Se passa pelo pé do Coutinho, a chance de resultar em gol é muito maior. O primeiro passe, o último passe, a finalização às vezes para um rebote, uma bola enfiada por cima para o Verratti, o Coutinho é sim a arma mais perigosa do Vasco. E ele atrai a atenção. Não tem como dizer que um marcador não olha diferente para um jogador como o Felipe Coutinho. Isso acontece com o Neymar? É claro, é o Neymar. O Neymar ele é mais rápido, ele pensa mais do que os outros, pode não ter o mesmo arranque, pode não ter aquela mesma coisa que a gente viu do Neymar, mas ele ainda está acima do futebol brasileiro. Só que esse Neymar, ele não aparece com constância em todos os jogos. O Coutinho pode não ter grandes lapsos como o Neymar tem, grandes lances. O Neymar viraliza com um gol contra o Flamengo, o Neymar viraliza com um drible no Fabrício Bruno, que é um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro. Isso pode não aparecer tanto com o Coutinho, mas a gente está aqui para falar de influência no jogo. E o Coutinho hoje, como um todo, consegue fazer o Vasco ser bem melhor. Já parou para imaginar esse Vasco sem o Coutinho? Onde ele estaria? O Santos também estaria pior sem Neymar, mas não dá para ficar tão pior do que está agora? Os números não são tão diferentes. O Neymar tem 6 gols e 3 assistências, o Coutinho chegou a 10 agora também com 3 assistências. Só que o Coutinho tem 10 jogos a mais. E tanto o Neymar quanto o Coutinho tem alguns momentos que saem dos jogos sem ter lesões, ficam de fora. Então, assim, esse número não é tão desproporcional. Se você olhar nos dados do SofaScore, aquela estatística de gols esperados, assistências esperadas, os números também são parecidos. O Neymar leva um pouco de vantagem. Mas isso também é porque o Santos centraliza bastante suas ações no Neymar. Mas agora, o time que mais mostra, por mais que não seja tanto, é o Vasco. E esse Vasco passa pelo Coutinho. Coutinho hoje é um jogador mais equilibrado e mais confiável do que o Neymar. Isso faz dele mais jogador do que o Neymar? Eu não acho. Isso faz ele ter um teto mais alto que o Neymar no momento, hoje mesmo? Eu não acho. Mas numa convocação amanhã, coloca aqui, ó, cabelinho branco, chicletinho no bolso. Eu sou Carlo Ancelotti. Eu preciso convocar Neymar ou Coutinho. Cara, eu chamo Felipe Coutinho. Se você concorda comigo, se não concorda, coloca aqui nos comentários. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal do Lance porque tem conteúdo sobre tudo, futebol e todos os esportes. E não tem lugar melhor do que aqui no canal do Lance.